É com imensa alegria que eu desejo te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus o Cristo. Como memorizar o Hebreus 11? João Ferreira de Almeida. Presta atenção que eu já passo técnicas aqui usando linguagem corporal, gestual e fazendo associações com aquilo que está no texto. João Ferreira de Almeida. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé, entendemos que pela palavra de Deus os mundos foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Enoque foi trasladado e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem a fé é impossível agradar, porque aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que Elô tinha prometido. E por isso, de um, e esse já adormecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, como a areia inumerável da praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é celestial. Por isso Deus não se lhe envergonha de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma pátria. Pela fé, ofereceu a Abraão, Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado na ponta do seu cajado. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já sendo nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha do faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, do que ter um pouco de tempo o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas os vitupérios de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo o mandamento do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, porque intentando os egípcios se afogaram no mar. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Que mais direi? Faltar-me-á tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jéfete, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas,
fecharam as bocas dos leões, fecharam as bocas dos leões, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres, pela ressurreição, receberam os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para lhes alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram os escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos aos fios da espada, desamparados, aflitos de desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não eram dignos, errantes pelos desertos e montes e covas e cavernas desta terra. Todos estes, tendo testemunho pela fé, morreram sem terem alcançado as promessas, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Daí o capítulo 11 de Hebreus, você repete o versículo mais de 21 vezes, você pega uma melodia e faz associação de cada versículo, tira a música, tira a letra e faz a melodia. Com a melodia, você pega cada versículo de Hebreus e volta 20, 30 vezes, aí vai para o capítulo 2, continua com a melodia e somente tira a letra e vai para o versículo 3 e você consegue memorizar. Amém, meus irmãos? Espero ter contribuído com vocês aí nesse capítulo 11 de Hebreus.